alegria de ver alguns que já estão fazendo isso desde 1995. Né, Paulo? Luciano, acompanhei isso desde 95, quando a gente começou a fazer isso nas semanas de julho. Marta, Daniel Volta, o pessoal antigo, né? Já há alguns anos temos feito isso, e de forma que é uma alegria para mim repetir a dose e falar de um tema tão pertinente, né? Que é essa questão do estresse. Quando me deram esse tema, eu pensei que um subtítulo poderia ser A História de uma Vida, do Thaís Machado. Outro que poderia ser que seria um estudo de caso, eu mesma, porque dizer sobre estresse é me expor, porque essa é uma dificuldade que sinto na pele. Aliás, eu acho que é uma herança de família. Desconfio que em casa deve ser o gene 33, alguma coisa assim. Inclusive, semana, não é brincadeira, semana passada meu irmão estava no hospital, justamente por essa questão de estresse, né? Papai também era assim, e a gente vai herdando só uma palavra para isso, que é pecado. Mas vamos tentar pensar um pouquinho sobre esse tema, refletir um pouquinho. Eu fiquei pensando que algumas pessoas podem chegar à conclusão de que são pessoas que não são estressadas. Olha, eu vim porque eu estou fazendo parte da semana, mas acho que esse tema não tem tanto a ver comigo. Mas não se preocupe, porque se você não for essa pessoa estressada, você certamente, muito provavelmente, então, será o fator de estresse de outra pessoa. Mas mais para o final, a gente vai fazer uma grande corrente, vamos dar as mãos, dizer todos juntos, bem forte, em alto e bom som, por 3 vezes, sai desse corpo que não te Vamos ver se dá certo o negócio. Pensando nessa questão do estresse, na segunda reflexão, uma coisa de estresse, a gente é tecnologia. Vamos lá. O estresse, será que ele é um problema? E aí eu queria falar dos dados recentes que a International Stress Management Association, olha, gastei todo o meu inglês, que é conhecido como ISMA, aqui no Brasil, teve um encontro que se encerrou agora dia 26 de junho, foi em Porto Alegre, e saíram resultados fresquinhos dessa questão do estresse. Deu que 80% dos brasileiros economicamente ativos sofrem com a sobrecarga profissional e com os excessos que os cercam. 80%. No dia a dia, é preciso cumprir prazos que são bastante restritos, demandas que são cada vez mais complexas, acompanhar mudanças tecnológicas, enfrentar avaliações de rendimentos constantes, manter, se possível, um relacionamento razoável com os colegas de trabalho. Isso sem contar na preocupação de se manter empregado. Acho que isso é suficiente, né, para que 80% dos brasileiros se sintam estressados. Outra coisinha que a gente precisa passar rapidamente é essa questão da magnífica, que é uma defesa, algo saudável que Deus colocou na gente, que é esse mecanismo, se assim podemos dizer, de homeostase. O que acontece com o nosso organismo em simples palavras? Isso vem a ser um equilíbrio dinâmico do meio interno. Como é que funciona? As pessoas se sentem muito pressionadas. Quando isso se prolonga por um tempo um pouco maior e com uma intensidade forte, o nosso cérebro responde a esse estresse ativado sempre em uma situação de perigo. Então, com essa situação de perigo, nas adversidades, como é que a gente entende isso? Nosso organismo começa a interpretar isso como algo profundamente ameaçador. Então, nós saímos do estado de alerta, que é algo bom e saudável no nosso organismo, para um estado de perigo.
E o problema é que quando isso passa a ser rotina, aí o nosso organismo começa a dar uns piripaques, começa a entrar em curto-circuito, porque haja tentativa de equilíbrio, porque aquilo que era para ser exceção de vez em quando passa a ser todo dia. Então, parece fio desencapado. Nosso aparelho imunológico, ele vai detectar, então, automaticamente, agentes patógenos e moléculas desconhecidas, e então é acionado o nosso alarme, que é onde entra a homeostase, que vai aparecer para tentar socorrer-nos, tentar dar uma mãozinha, pelo menos, e dar um fôlego de equilíbrio. Essa é a tentativa, é mais ou menos assim que é para funcionar. Mas sabe-se hoje que o estresse deixa muitos rastros. Talvez essa seja uma das maiores dificuldades. Porque mesmo depois da causa temporária ser resolvida ou eliminada, alguns efeitos permanecem. E às vezes esses efeitos são estragos que vão continuar por um longo tempo. E às vezes eles vêm disfarçados, nem sempre são identificáveis. Então você começa a ter coisas que você não tinha antes. E as coisas começam a ficar, às vezes, confusas. Então, se a gente pudesse fazer uma analogia, e daí é que eu pus essa imagem de um violino, porque a analogia com o violino ajuda. Porque a ideia é como se fossem cordas esticadas. Mas se ela é esticada demais, o que acontece? Arrebenta. Se ela for frouxa demais, você não toca. Então, é preciso ter um equilíbrio. Dentro de você há um violino. Pelo menos a aptidão nessa área que você possa imaginar. Mas o problema é que às vezes ele não está bem ajustado. E aí a música não toca. E não tocando, pode sair ruído e atrapalhar o ouvido das pessoas que o cercam. E não precisa cutucar sua esposa, seu esposo nesse momento. Desfaz. Mas, às vezes, o jeito de a gente viver nossa vida parece muito mais com loopings que a gente vai fazendo uma montanha-russa, uma hora está embaixo, outra hora lá em cima. É uma coisa maluca que vai pegando a gente. Mas, esse negócio do estresse parece um pouco com uma epidemia moderna. Nessa epidemia moderna, um psicanalista americano, ele diz, Edward Holloway, e ele diz que nós vivemos numa coisa que ele denomina como fator F. Mas, na verdade, nós deveríamos viver no fator C. O que é esse fator F? O fator F é o fator de viver intensamente num frenesi. O fator F é porque nós vivemos frenéticos e furiosos. E nós deveríamos viver no fator C. O fator C seria de calmos e centrados. Idealmente, deveria ser. Então, o estresse acaba sendo para a gente, paulistanos neuróticos, algo como modus vivendi. É o nosso jeitão de viver. Nós já adquirimos isso. Mas, vamos pensar um pouquinho em termos de motivos. Eu sei que isso vai ser um exercício muito difícil para a maioria de vocês, pensar em motivos. Causa aérea, eu pus essa primeira imagem, que se alguém no serviço ou nesse período de festa vai em viagem, você já começa a arrepiar. Mas eu pus essa segunda foto para vocês matarem a saudade, que é um avião voando. Faz tanto tempo que isso não acontece. Para vocês matarem a saudade, né? Nossa, causa aérea, vocês têm assistido, acompanhado, né? Achei interessante, muito criativo o protesto anteontem, né, numa turma. Eles estavam lá indo para Fortaleza, mandaram eles descer. Daqui a gente não arreda o pé, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Mas na noite, lá pelas 4 da manhã, conseguiram tirar a Polícia Federal e tirar o pessoal do avião. E você vê tanta coisa triste, né, acontecendo nos aeroportos. Então, nós poderíamos passar esse restinho de ano falando de alguns motivos aqui, mas vamos, por exemplo, a economia, né? Ontem saiu a lista, puxa vida, o Bill Gates perdeu o posto de homem mais rico do mundo. Uma coisa interessante, porque foi um mexicano que entrou e não eu. E violência
então, misericórdia, né? Violência é uma coisa séria, que nos estressa um bocado. Eu estava semana passada em Belém, e temos aqui uma representante de lá, que chegou essa semana, né, Adriana? Passar essas suas férias deliciosas, que na verdade é a trabalho, mas passar esse mês aqui em São Paulo. Mas eu estranhei muito em Belém, porque em São Paulo eu não costumo ver com tanta frequência gente andando com guarda-costas. E lá em Belém é muito frequente. Eu achei tão chique que eu estava quase querendo isso para mim, o pessoal da Belcana, porque a violência é tão grande ali na região, em fazendeiros e tal, que o pessoal direto anda com os capangas. Eu falei, nossa, está parecendo um faroeste isso daqui. E sem contar que eu tive a bonita experiência de ter uma máquina digital furtada, então foi um baita motivo de estresse, principalmente para mim que gosta tanto de foto, né? Mas essa questão da violência, quando pega, puxa vida, eu achei que São Paulo era uma cidade perigosa. Vão em Belém para você ver. Uma cidade maravilhosa. Mas essa questão de violência está em todos os lugares. E como isso nos estressa. Eu não vou falar mais, porque a gente já viu um pouco disso na segunda-feira. Vamos pensar um pouco nessa geração contemporânea. Mas por aí, isso. Que é chamada de geração canguru. Isso eu só estava me lembrando dessa questão da violência, porque ontem eu estava lendo na Folha de São Paulo, na notícia, que eu falei, nossa, isso é um sintoma que acaba com as nossas dúvidas. Um policial militar de João Pessoa, não sei se vocês viram, matou o próprio filho com um tiro no peito. Ele confundiu com um ladrão. Imagine essa família, esse pai, menino de 18 anos, chegando em casa da festa, o pai achou que era ladrão e atirou no próprio filho. O medo, o estresse é tanto que faz você, às vezes, sair atirando. É uma coisa absurda, né? Uma coisa absurda. Mas essa geração, a gente tem que olhar um pouco para as características dessa geração, e essa geração é chamada geração canguru. Vocês sabem que esse título foi uma psicóloga e terapeuta familiar do Rio de Janeiro, da PUC, que fez a sua tese de mestrado com esse título, Geração Canguru, o prolongamento da convivência familiar. Porque jovens, ainda que independente financeiramente, eles relutam em abandonar a casa dos pais. Então, hoje é muito frequente você ter jovens, na verdade, adolescentes, com seus 35 anos, morando junto com papai e mamãe. Isso é geração canguru. Tem até para aqueles que já assistiram o filme Armações do Amor, que tem em DVD, né? Um filme engraçadinho, uma sessão da tarde, mas o subtítulo, quando você vai pegar o DVD, alguns homens precisam de um empurrão para sair do ninho. E a história são de pais que contratam uma agência para as meninas se apaixonarem, fazer os rapazes se apaixonarem por elas, para tentar fazer o sujeito casar ou sair de casa, pelo menos. Nós já chegamos a esse ponto. É lógico que nós estamos preparando uma versão gospel mais discreta e complicada, mas eu acho que esse negócio pega, porque tem gente que não sai nem com uma dinamite de casa, não sei o que acontece, mas tem sido caracterizada como uma geração canguru. E isso estressa, por isso que está aqui, que às vezes estressa os pais, ou às vezes estressa o próprio sujeito, né? O que leva pessoas assim? Eu não podia deixar de ler aqui para aqueles que eu sei que o pessoal não está conseguindo enxergar muito bem, mas eu vou ajudar, não devia, mas está escrito assim: quando eu tinha 20 anos, o difícil era explicar aos pais que você queria viver sozinha. Aí a amiga diz assim: mas as coisas mudam muito. Aí o colega diz: sim, agora o difícil é explicar aos filhos que você quer viver sozinha. Porque é assim, o jeitão de viver, as características, é de você dar desculpa de que há insegurança emocional. Isso para mim tem outro nome, é safadeza, é imaturidade, é comodismo. Mas às vezes vai indo assim e vai gerando um estresse familiar. Agora assim, vamos pensar um pouco em características de pessoas estressadas, tá bom?
Então, uma das características é que são pessoas confusas, geralmente. Você sabe que no Brasil nós estamos cercados de placas muito claras. Então, tem uma que diz assim, caminhão sentido duplo obrigatório. E acerta, são dos dois lados. Então, confunde às vezes um pouquinho. Acho que é uma pessoa um pouco estressada que fez essa placa. Mas essa é uma característica de pessoas estressadas. Geralmente são pessoas um pouco confusas, né? O que mais? Eu tenho 50 minutos, é isso? Tá bom, obrigada. São pessoas impacientes e cansadas. Como vocês podem ver, uma pessoa, por exemplo, esperando o aumento, ela fica assim, né? Então, mas essa é uma característica de pessoas estressadas, impacientes e geralmente cansadas. São pessoas maquinizadas, né, se podemos usar ou criar esse termo. São pessoas que já se adaptaram com o objeto e já se sentem como máquinas. Talvez não tão conscientemente, mas elas, inclusive, se você tocar, você vai ver que a engrenagem já não funciona mais, algumas estão enferrujadas, porque as pessoas já vão se coisificando, né? O que mais? São pessoas com dificuldade de lidar com a adversidade. São pessoas que, e acho que nesse sentido a internet facilita um pouco essa impaciência e a dificuldade de lidar com aquilo que é diverso. Porque você está numa sala de bate-papo, mas se a pessoa começa a dizer algo que você não concorda, você não precisa tentar continuar e prosseguir o diálogo. Você simplesmente... É simples. E o problema, que é sutil e nem sempre a gente se dá conta, é que a gente vai introduzindo esse hábito para a vida. Você está conversando com alguém, a pessoa está te irritando um pouquinho, te estressando. Você faz, não tem um botão você desligar, mas você vira as costas e segue sua vida como se essa pessoa não existisse mais. A gente vai descartando as pessoas. A gente tem uma enorme dificuldade de lidar com a diversidade. Isso começa a refletir nas nossas igrejas. Vocês já perceberam como é isso na igreja? Uma dificuldade de lidar. Aí as pessoas que estão um pouquinho mais estressadas, o que elas fazem? Vão para outra igreja. Mas acontece que lá também tem dificuldade. Aí elas vão para outra. E talvez nesse sentido também sirva uma nova definição de geração canguru. Elas vão pulando. Não tem mais estabilidade, né? São obesos de informação. E essa é uma expressão muito interessante que o Gianetti faz sobre a Gianetti, que ele fala que essa é uma característica do nosso tempo. E eu diria que, sobretudo, dos estressados. São pessoas que são obesas de informação. Elas não sabem o que elas fazem com aquilo, mas elas consomem muita informação. Aí, para pensar seriamente, nada como pensar junto com Gerrit. E ele diz: eu gosto de fingir que estou lendo. É importante manter a ilusão de que estamos todos bem informados. E a ilusão mesmo que quem consegue acompanhar o ritmo das coisas atualmente? Impossível. Você fica estressado só de pensar o tanto de coisa que você deveria saber. E não sabe. Mas é assim. São pessoas geralmente aflitas também. E aí eu peguei só um trechinho desse livro recém-lançado, Sem Tempo para Nada. E ele diz assim, uma característica assim mais geral, mas dizendo das pessoas hoje em dia. São pessoas que vivem, ou viver, quer dizer, ocupado demais, é um problema persistente e incômodo, que está levando milhões de pessoas a se sentirem no meio de um enxame de mosquitos picando constantemente suas vidas. Por mais que gritem ou tentem matá-los, eles não vão embora. Essa pressa eterna atinge os melhores e mais brilhantes habitantes do mundo. Muitas pessoas inteligentes vivem ocupadas demais e lutam para encontrar uma forma melhor de viver e recuperar o controle de suas vidas. Achei interessante a analogia que ele fez, né? São como pessoas que os pernilongos ficam... Quem nunca teve experiência de um pernilongo, quando você tenta dormir e fica ali, zunido daquele desgranhando daquele bichinho, né? Fica te picando. Ele diz, olha, nossos dias hoje têm essa cara. As pessoas vivem tão ocupadas, tão
é um incômodo persistente e tão acentuado que as pessoas vivem aflitas. É assim, como se não conseguissem se livrar daquilo. O que mais? Outra característica é que geralmente pessoas estressadas são pessoas presas. E talvez o que nós deveríamos perguntar é se nós temos consciência da nossa escravidão voluntária. Ninguém te pediu para ser assim, em certo sentido. Mas em outro sentido você responde então, mas não tem outro jeito de viver que não seja assim. Essa é a regra do mercado. No nosso contexto selvagem é assim. Ou você adere ou você está fora. A pergunta seria, quem amarra quem? Eu acho que essa é a pergunta. Bom, o que mais? Essa é uma característica, outra que é alguém que deseja ser ouvido. Pessoas estressadas são pessoas que precisam ser ouvidas. O problema é que a pessoa que deveria ouvir também está estressada e também quer ser ouvida. Aí a bagunça está feita. O que seriam os evocadores do estresse? As características não terminam, talvez teriam outras, mas que devido ao tempo nós não vamos nos ater mais. E os evocadores também são muitos, eu só pontuei alguns. Por que eu pus esse negócio de eita, nac? Você pode pensar que isso é uma interjeição e uma criação de uma nova palavra, ou que se remete à ideia de um som que está sendo tentado colocar. Mas deixa isso para lá, porque isso na verdade são as iniciais dos nossos evocadores. Estudos, igreja, trabalho ou a falta dele, ABU, namoro e afins. E afins, né? Você já sabe que cabe tudo. Hoje são tempos modernos, acontece de tudo. Amizades, corpo, carreira e trabalho. Olha, perceba que brilhante. Eita, nac. Ó, vocês não pensaram nisso. Gente, eu fiquei emocionada. Estudos, igreja, trabalho, BU, namoro, amizade, corpo, carreira. Isso coisa tudo que deveria ser uma bênção na nossa vida. Por que não é? Por que às vezes são fatores de estresse para a nossa vida? E você vai me dizer que não? Estudo. Quantas noites sem dormir? Noites mal dormidas era um tempo que você era feliz e não sabia. Igreja é uma bênção, né? Todo mundo santo, convertido, mas como estressa, né? Trabalho, ou o desemprego também. Como isso é estressante. Quem já teve essa experiência sabe disso, né? ABU é um caso à parte, nem vamos, né? O pessoal da ABU já entendeu o que eu quis dizer. Vamos para o próximo. A questão das relações afetivas, como isso estressa. E aqui, nossa, a gente poderia falar de um monte de exemplos, né? De como estressa a gente tentar entender o outro diferente, conviver. Puxa, as amizades que deveriam ser algo para ajudar. Quantas vezes nós nos sentimos estressados porque ser vicial, o fulano entendeu B, que chateação. O nosso corpo é fator de estresse porque, nossa, a regra hoje, a moda diz que você tem tanto de cintura, você deveria ter idealmente. Aí você não tem, e aí todo mundo já está indo na academia, todo mundo do seu trabalho está na academia. E a única vez que você sua é diante de um prato. Queimar calorias, é difícil. É uma coisa estressante. A carreira, você tem que programar a sua carreira. Você não sabe se você vai ser promovido, se vai ser despedido. É sempre um mistério. Como essas coisas são todas fatores, ou evocam de certa forma, facilitam o estresse aparecer. O que mais? Walter Benjamin, da Escola de Frankfurt, ele diz uma coisa interessante. Ele diz: as rugas e as marcas nas nossas faces são as assinaturas das grandes paixões. Gente, olha, isso tá bonito, né? Anota o que você dá para sua namorada,
o seu marido que não veio, olha que bonito. Mas ele não termina só aí. As rugas, quando te chamarem de velho, você já sabe o que você usa. Essa, ó, boa, anota. As rugas e as marcas das nossas faces, não na minha, não tem, mas de algumas pessoas aí, são assinaturas das grandes paixões que nos estavam destinadas. Mas nós, os senhores, não estávamos em casa. Ui! O que ele está dizendo? Que provavelmente a gente perdeu muita coisa boa, né? Porque a gente não tinha tempo. Nós temos oportunidades, mas às vezes a gente só não tem tempo para pensar e enxergar que aquilo é uma oportunidade. Pessoas estressadas. E o cristianismo? O que o cristianismo tem a ver com isso? Tem um peso que não nos pertence. A gente pensa em termos de cristianismo, de pessoas muito pressionadas. Que versículo lhe vem à mente? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, comprimidos, em gotas. Vem todos vocês. Só que o problema é que a gente, que já tem um certo tempo de igreja, a gente acha que isso é o único convite que acontece na nossa vida. Antes, quando estávamos nas trevas, quando éramos do mundo, ímpios, pecadores, mas depois que fomos para o reino da luz, isso já não tem mais nada a ver com a nossa vida. Você sabe que conversão é quase um fator de estresse na nossa vida, né? Se alguém já me disse isso. Mas Jesus é o maior provocador de crises que existe na face da humanidade. Então, converter, em certo sentido, potencialmente poderia te estressar. Porque o cristianismo, ele só te faz pergunta e te deixa mais em dúvida. Porque a tua vida era boa, você podia pecar tranquilo, não tinha ninguém te atormentando. Você pecava com gosto, né? Já caía. E não era só 7 pecados, não, era muitos. Qual que é a novela das 8? Eu esqueci. Qual que é o nome das 8? Não, das 8. Qual a novela? Não, Paraíso Tropical. Não tem, faz tempo que você não assiste. Novela da série. Ah, não, das 8 Paraíso Tropical, é isso? Eu estou desatualizada. Então, mas nem adianta pensar em Paraíso Tropical, porque estressados não entram lá. Mas eu fico pensando dessas coisas que estressam. Eu perdi o fio da meada, não lembro o que eu estressada. 7 pecados. 7 pecados. Antes um pouquinho. Isso, muito obrigada, Aninha. Antes a gente não tinha Espírito Santo. O Espírito Santo, olha, é uma perturbação, né? Em algum momento ele vai nos consolar, mas antes de consolar, Pai do céu, porque ele importuna a gente. Talvez você vai pecar e está tudo bem. Não, agora a história é outra. Você não consegue dormir de noite, aquele negócio. Antes você podia fazer imposto de renda, você põe o que você queria, lá é tudo bem. Agora o negócio complica. Antes você passava o dia na internet, no trabalho, tudo bem. Agora, né, em tese, você deve se sentir constrangido de fazer isso no horário de trabalho, onde você está sendo pago para. Sabe, detalhes da vida? Então, o Espírito Santo agora, ele não deixa as coisas parar. Então, a conversão, em certo sentido, ela tem que mudar a nossa vida e nos deixa em crise. Agora, o que Jesus fala nesse texto? Diz, olha, podem vir. Você que está estressado, talvez numa palavra mais moderna, que na época não se usava tanto esse termo, mas poderíamos dizer que é mais ou menos isso. Vocês que estão estressados, vinde a mim. Estão cansados, baqueados, vinde a mim. Vocês paulistanos já podem vir direto, não precisam nem se apresentar. Entrada livre. Vocês que são assim, podem vir. O que Jesus promete?
alívio, mas ele diz uma coisinha também sobre fardo. O que ele diz? O fardo é leve. Então, não é que a gente fica sem fardo. O negócio de evangelho sem fardo é outro evangelho, que o de Jesus tem, mas é um leve. Então, o problema é por que a gente anda tão estressado? Porque a gente pega um fardo que não é nosso. Você já tem que pensar hoje à noite. O que é que você está pegando que não te pertence? Que não deveria fazer parte da tua vida? Mas o cristianismo tem mais do que isso. O cristianismo fala de uma revolução interior. E aí, nessa revolução interior, eu queria ler um texto bíblico, que é um clássico, um trechinho do Sermão do Monte, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus 6, vamos do 25 até o final. Mateus 6, 25 a 34. Como o texto é bastante conhecido, vou relembrar a leitura, por favor, acompanhe. Mas é um texto que certamente já está na memória e no coração de vocês. Diz assim: portanto, lhes digo, não se preocupem com sua própria vida. Estressados, prestem atenção, não se preocupem com sua própria vida. Quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? O corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, dizendo: que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Esse é um texto conhecido, né? Mas ele traz a semente de uma revolução impressionante. Esse texto diz que